Homem que casou com o túmulo. Amor que não aceita despedidas. Há registros esquecidos nos arquivos da Prefeitura de Santa Luzia dos Pardos. Uma pequena cidade a 130 quilômetros de Belo Horizonte, documentos amarelados que parecem gritar para nunca serem lidos. Ali se encontra o caso de Mateus Azevedo Marceneiro, nascido em 1899, filho único de Dona Eulália, uma costureira calada, que morreu cedo demais, deixando nele apenas a habilidade de amar com intensidade acima do que qualquer ser humano deveria suportar. Dizem que Mateus conheceu Helena Duarte em 1915, quando ambos tinham apenas 16 anos e estudavam na antiga escola paroquial São Remígio. Ninguém na cidade duvida que foi amor à primeira vista, pois bastava um olhar dos dois para que todos ao redor percebessem que o destino havia se decidido sem pedir permissão a ninguém e que aqueles dois estavam presos um ao outro para sempre, como se o universo tivesse assinado um contrato invisível. O amor durou 8 anos, de forma tão pura que assustava, e foi em 1923 que a tragédia arrancou o ar de Mateus. Quando Helena contraiu uma doença pulmonar misteriosa que ninguém soube diagnosticar, nem o médico mais velho da cidade. Dr. Álvaro Mendes conseguiu explicar como aquela moça, que distribuía vida em suas aulas, agora perdia a própria tão rapidamente. Algumas pessoas acreditavam que era apenas tristeza acumulada de um mundo cruel demais para um coração como o dela. E quando chegou o dia 27 de outubro de 1923. Helena foi enterrada no antigo cemitério da Serra, perto de eucaliptos, que rangiam com o vento, como se lamentassem a partida da única luz daquele lugar. O túmulo 47, setor B, se tornou a testemunha de um amor que se recusaria a morrer. Há relatos assinados pelo vigia do cemitério na época. Paulo Nogueira, que testemunhou Mateus, voltando noite após noite, sempre no mesmo horário, 19h43, como se obedecesse à rotina que tinha quando ia buscá-la na escola. Ele levava flores frescas e falava baixinho com alguém que não estava mais ali, ou pelo menos era isso que os vivos acreditavam. Porém, Mateus dizia ouvir respostas, e o vigia confirmou que mais de uma vez ouviu uma segunda voz sussurrando o nome dele. O documento, datado de 14 de dezembro de 1923, descreve que Paulo viu uma silhueta feminina atrás de Mateus, cabelos longos, ondulando mesmo sem vento. E o vigia afirma que não pode ter sido ilusão, porque aquela figura deixou marcas de passos na terra recém-mexida. Esse detalhe fez com que o padre Ernesto tentasse expulsar Mateus, proibindo visitas noturnas, mas ele nunca obedeceu. No dia 3 de janeiro de 1924, Mateus registrou em seu diário que encontrara no sótão da igreja matriz São Remígio um livro de capa de couro com símbolos desconhecidos, milimetricamente talhados, como se alguém tivesse escrito com a ponta de uma unha afiada. O livro falava sobre rituais de união eterna, cerimônias proibidas pela igreja, escritas em latim antigo, que Mateus afirmou ter compreendido como se as palavras cantassem dentro da cabeça dele. Então, na noite de 9 de janeiro de 1924, ele vestiu o túmulo de Helena com um véu branco e pronunciou o chamado votum post, mortem, juramento pós-morte, que vinculava duas almas num matrimônio além da carne, o vigia. Paulo descreveu em depoimento oficial que viu Mateus segurando uma aliança que seria colocada em um dedo que não existia mais. E quando ele murmurou, Helena, minha esposa, uma mão branca surgiu por entre as frestas da terra e tocou a dele sem que houvesse qualquer tremor de medo em Mateus, como se ele apenas estivesse recebendo o toque esperado da mulher que amava, acima de todas as coisas. Após essa noite, o cemitério começou a mudar. Documentos policiais registram relatos de cruzes que se moviam sozinhas, velas apagando contra o vento do nada, sombras que caminhavam de mãos dadas antes do amanhecer.
As pessoas passaram a evitar o local até durante o dia, e o padre tentou, em vão, convencer o prefeito a exumar o corpo de Helena, acreditando que algo profano tinha sido realizado. Porém, nenhuma autoridade queria enfrentar o sobrenatural, ou pior, admitir que ele existia. Então tudo foi sendo mascarado com desculpas frágeis. Enquanto Mateus adoecia de outro tipo de morte, a morte lenta dos vivos, que caminham rumo ao túmulo, com passos cada vez mais tranquilos, porque sabem que o amor os espera debaixo da terra. Seus olhos ficaram escuros, suas mãos geladas, sua respiração lenta demais. E em seu diário, ele confessou que passava horas com Helena do lado de fora do caixão, sentindo o coração já morto dela, tentando ensinar o dele a parar. Afinal, viver sem ela era a única agonia que ele não suportava. Na madrugada de 21 de fevereiro de 1924, Paulo encontrou Mateus desmaiado sobre o túmulo, segurando agora 2 alianças usadas. O vigia descreveu ainda que ouviu sorrisos femininos saindo de dentro da cova, como se Helena estivesse comemorando o casamento completado. E poucas horas depois, quando Mateus acordou, seus olhos já não buscavam mais as estrelas, somente o chão, como se seu mundo estivesse definitivamente enterrado ali, no túmulo. 47, setor B. A última vez que alguém viu Mateus vivo foi em 2 de março de 1924, quando ele saiu de casa, vestindo sua melhor roupa, um terno azul marinho que havia guardado para o casamento. Que a vida não deixou acontecer, ele caminhou até o cemitério às 23h10 e nunca mais se viu, sua sombra nas ruas da cidade. O desaparecimento foi comunicado à polícia. E após dias de buscas, a única pista levava sempre ao mesmo lugar. Na tarde de 7 de março, o vigia tomou coragem e desenterrou o túmulo de Helena, e ao abrir o caixão, viu que ela já não estava mais sozinha. Alguém havia levado Mateus para dentro. Consigo, o espaço ao lado dela estava coberto de terra remexida, com a forma exata de um corpo humano deitado, em posição de descanso mão com mão, como se 2 alianças selassem agora um amor que recusou aceitar despedidas. O registro oficial número 1187, que ainda pode ser encontrado no arquivo municipal, confirma que o corpo de Mateus nunca foi encontrado em nenhum outro lugar e a morte natural nunca foi declarada apenas desaparecimento sem solução. Até hoje, quem passa pela Estrada da Serra e olha para os eucaliptos que rodeiam o velho cemitério, jura ver 2 vultos de mãos dadas entre as lápides, e alguns moradores afirmam que sempre que o relógio marca 19h43, as velas acendem sozinhas sobre o túmulo. 47 setor B, como se alguém estivesse renovando seus votos na escuridão. Dizem que se um coração partido se aproxima do local, Helena sussurra palavras doces, oferecendo companhia eterna, porque o amor que ela viveu com Mateus abriu uma brecha entre este mundo e o outro. E almas fragilizadas são muito fáceis de puxar para dentro do mesmo destino. E caso você esteja ouvindo essa história tarde da noite e sentir um arrepio subir pela nuca, talvez eles estejam te observando. Talvez Helena tenha achado o seu coração bonito demais para continuar batendo sozinho. Se acredita que alguns amores não conhecem fronteiras, nem mesmo a da Terra Fria, deixe o seu gostei e se inscreva no canal Crônicas de Outro Mundo, pois segredos como esse não deveriam ser revelados, mas uma vez conhecidos, jamais são esquecidos. E nos encontramos no próximo capítulo, porque o amor pode atravessar qualquer coisa, até mesmo a morte que nunca foi capaz de separar Mateus e Helena.